Graça e paz, amadas irmãs, boa tarde, bem-vindos a mais um dia de oração, intercessão e clamor. Nós estamos profetizando 2021 e hoje nós estamos orando, intercedendo, clamando pelo mês de agosto. Nós não sabemos o que nos espera no próximo ano, né? Mas uma coisa nós temos certeza no nosso coração: nosso Deus está no controle de todas as coisas, e nós estamos nos reunindo todas as tardes às 15 horas pelo Google Meet para clamarmos para que o Senhor nos revista de toda a armadura dele, para que nós estejamos assim revestidos do alto da cabeça, a planta dos pés, para que nós possamos resistir o dia mau com sabedoria, firmada nas promessas do Senhor. E nessa tarde nós vamos estar meditando no livro de Daniel, capítulo 1. O desejo do meu coração é que o Senhor assim traga entendimento para cada uma de nós, mulheres intercessoras. A palavra de Deus nos diz assim, Daniel 1, do versículo 1 até o versículo 6. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutos em ciências, versado no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, aos cabos dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, viva e eficaz. Deus, nós te louvamos pela presença doce do teu Espírito Santo que habita em nós. Que o Senhor fale conosco nessa tarde, traga revelação, ministra ao nosso coração, nos revista, Deus, em nome de Jesus, de toda a armadura do Senhor, para que nós possamos estar firmes e resistir os dias maus. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há um ditado popular que diz que todo homem tem o seu preço, né? Quando a gente assiste aqueles filmes de guerra, esse dito é muito comum entre eles, né? Todo homem tem o seu preço. Mas a história do jovem Daniel nos diz ao contrário a respeito desse ditado. Daniel, ele era bem jovenzinho quando ele foi tirado do meio do seu povo, do meio da sua nação e levada para a Babilônia, né? Juntamente com ele foi levado também outros amigos, né? Outras pessoas ali de Judá para a Babilônia para estarem ali servindo diante do rei. Ele foi arrancado da sua família, ele foi levado para ser escravo, um lugar que ele não conhecia, no meio de pessoas que ele não conhecia. E Daniel, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele tomou a decisão de fazer a diferença ali no meio onde ele estava. Ele tomou a decisão de ser um influenciador, né? Ele estava decidido a não se contaminar com nada daquela terra, com nada daquele povo. Inclusive, ele se absteu até de comer as mesmas coisas que eles comiam, né? Então, ali o rei, ele decidiu que aqueles jovens que foram escolhidos a dedos, né? O rei pediu que fosse de boa aparência, instruído em sabedoria, que fosse versado de conhecimento, né? Fossem escolhidos a dedos. Não foi qualquer jovem que foi ali para o palácio, mas foram jovens escolhidos a dedo para estar ali.
E o Daniel, ele decidiu, ele tomou a decisão de não se contaminar. Com certeza ele deve ter sido muito bem instruído, né? No tempo que ele esteve ali junto com a sua família, ele deve ter aprendido sobre o Deus de Israel, o Deus de Judá, né? E ele se manteve íntegro diante de todas as oportunidades, diante dos perigos que ele enfrentou na Babilônia. Nessa jornada, ele estava disposto a morrer, mas ele não ia pecar. Daniel, a Bíblia conta que ele orava por 3 vezes por dia. As pessoas começaram a ter ciúme dele por ver que ele era sábio, que ele era conhecedor. E aí as pessoas procuraram alguma coisa para ter, assim, do que acusá-lo, e eles não encontraram nada. Até que alguém falou assim: se a gente não procurar na lei do seu Deus, nós não vamos encontrar nada, nada, nada. Ele era um homem íntegro, um homem fiel, um homem leal, leal aos seus princípios, leal ao rei. E aí aqueles homens foram até o rei e pediu para o rei determinar um decreto que era para as pessoas só se dirigir a ele, só orar a ele. E Daniel, ele escolheu morrer, mas ele não pecou, ele não deixou de orar ao Senhor, ele não obedeceu o decreto do rei, que por 30 dias era para que ninguém se dobrasse diante de ninguém que não fosse o próprio rei, né? E Deus, ele honrou a vida de Daniel. Daniel, ele se tornou um dos mais sábios de toda a Babilônia. Ele se tornou o sábio dos sábios, ele tornou próspero, ele tornou um influenciador. Nós sabemos o que aconteceu com ele quando ele desobedeceu o decreto do rei. Ele foi jogado na cova dos leões e Deus ali manteve a boca daqueles leões fechado. O rei não queria ter mandado ele para a cova dos leões, porque o rei tinha um apreço, sabia quem era Daniel, mas Deus foi fiel ali, não deixou que nada acontecesse, nenhum leão tocasse em Daniel, né? Ele se manteve fiel diante de tudo e diante de todos. A Babilônia caiu. Passou um tempo, a Babilônia caiu, mas Daniel, ele se manteve em pé, sendo o influenciador do maior império de todos os tempos, que era o Império Medo-Persa. Deus, ele honra aqueles que honram. Aqueles que são fiéis, um dia eles ouvirão a voz do Senhor: vinde bendito, entra no gozo do teu Senhor. A Bíblia diz que aqueles que são fiéis no pouco, sobre o muito Deus os colocará. Que nós possamos, assim, em nome de Jesus, sermos pessoas fiéis, que a fidelidade possa estar, assim, enraizada no nosso coração. Fidelidade significa característica do que é fiel, de quem demonstra zelo e respeito por algo ou por alguém. Fidelidade significa lealdade, que nesse mês de agosto nós possamos clamar para que o Senhor faça o nosso coração fiel a Ele. Deus, ele é fiel a nós. Deus, ele é fiel a nós. Mas nós não somos fiéis a Deus. Nós falhamos, nós pecamos, nós cogitamos das coisas deste mundo, nós deixamos o nosso coração se encher de vaidade, de falsas crenças, de mentiras, de coisas que não estão na palavra de Deus. Nós começamos a acreditar nessas mentiras e até falar dessas mentiras. Mas para o mês de agosto nós queremos profetizar que o Senhor nos revista de toda a fidelidade. Senhor, faça o nosso coração fiel. Faz nosso coração fiel, Senhor, em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração para esse mês de agosto. Que o Senhor faça o nosso coração fiel a Ele. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Logo mais nós estaremos nos encontrando pelo Google Meet. Eu espero vocês lá às 15 horas. Deus abençoe cada uma de vocês, minha amada. Que eu sei que esse desejo que arde no meu coração, arde também no coração das irmãs. Um forte abraço, Deus abençoe.